Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, a cada irmã que vai ver esse pequeno vídeo que eu vou estar esclarecendo aqui a todos os irmãos, né, a todas as irmãs, para a nossa própria salvação. Porque a salvação, né, meus irmãos, vem pela obediência, né? Como Jesus disse na palavra dele, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Se nós ouvir a palavra de Deus e obedecer, de maneira nenhuma nós será condenado, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero deixar esse versículo aqui, meus irmãos, é de Lucas 10, de versículo 20, que Jesus disse-lhe: não se alegrei porque expulsas demônio, mas se alegrais se o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. É acerca que quando Jesus separou os discípulos, né, louvado seja Deus, e mandou eles curar, libertar e expulsar os espíritos malignos. E ali os discípulos foi, e aí deu tudo certo lá, né, como Jesus disse a eles, né, aí eles chegou felizes para Jesus, né, que tinha feito a tarefa que Jesus tinha ordenado, né? Curou, libertou, expulsou o espírito maligno. E ali eles chegaram alegres diante de Cristo, né? Diante de Jesus, louvado seja Deus, por causa que expulsou os demônios, né? Curou, libertou. E aí Jesus disse a eles, meus irmãos, não se alegreis, né? Porque expulsaram os espíritos malignos, mas alegrai vós se o vosso nome está escrito no livro da vida, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, hoje nós vemos, né, muitos, né, no mundo hoje, glória a Deus, aleluia, que Deus levanta para curar, libertar, expulsar os demônios, mas muitos traz as vanglórias, né, do que Deus faz intermédio das nossas vidas, e isso não é bom para nós, né, que estamos buscando a salvação eterna, porque as obras, louvado seja Deus, ela não pode salvar ninguém se não tiver a obediência em primeiro lugar, glória a Deus, aleluia. Aí muitos às vezes, né, expulsas demônio, curas enfermo, né, louvado seja Deus, fala novas línguas, né, dos anjos, glória a Deus, aleluia, e ali eles ficam alegres, eles ficam muitas das vezes trazendo a vanglória para si mesmo. Jesus não quer que traz as vanglórias do poder dele sobre nós. Ele deu poder para nós, louvado seja Deus, fazer algo na face da terra, né? Mas nós não podemos se alegrar do que nós faz para Deus, nosso Pai. Toda honra e toda glória tem que ser para o Senhor Jesus. E eu vejo que às vezes muitas pessoas, né, expulsou um demônio, ele fica alegre, ele fica feliz, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é assim que funciona as coisas, né? Jesus diz que temos que se alegrar quando o nosso nome, meus irmãos, está escrito no livro da vida. Porque muitos chegarão naquele dia, a palavra de Deus fala: Jesus, eu expulsei demônio no seu nome, eu curei os enfermos, louvado seja Deus, eu falei em línguas estranhas, eu passei as revelações, as profecias, louvado seja Deus, eu ajudei o órfão, ajudei a viúva. Mas naquele grande dia, Jesus não vai querer saber de nada, porque naquele dia ele vai ser o juiz de toda a humanidade terrena que desobedeceu os mandamentos do Senhor, né? Louvado seja Deus, e tem praticado a iniquidade, glória a Deus, aleluia. Então, a alegria nossa de tudo que nós faz, né, para Deus nosso Pai, a glória, né, é para Deus, louvado seja Deus. Agora, quando nós, louvado seja Deus, estamos com o nome escrito no livro da vida, meus irmãos, aí nós temos que ficar alegre, né, ficar alegre e feliz. Por que o nome está escrito no livro da vida? Por causa da obediência. Se nós temos uma obediência com Deus nosso Pai, serve a Deus verdadeiramente, nós temos que ficar felizes, porque o nosso nome está lá escrito no livro da vida, glória a Deus, aleluia. Porque às vezes tem muitas pessoas, né, que expulsam demônio, eles ficam trazendo vanglória para si próprio, e não adianta isso daí. Porque obras sem obediência não vai salvar ninguém, louvado seja Deus, né?
É por isso, meus irmãos, que glória a Deus, aleluia, a graça de Jesus Cristo está sobre a face da terra. O diabo não aguenta o sangue de Jesus. Muitas das vezes até pessoas que estão com a vida toda errada, ele pode expulsar um demônio. A partir que não seja um demônio de alto escalão, né? Agora esses demôniozinhos, tranca-rua, pomba-gira, esses Zé Pilintra, esses demôniozinhos fracos aí, louvado seja Deus, muitas pessoas às vezes, né, tá no pecado e ele vai lá e expulsa. Porque o Satanás, muitas das vezes, meus irmãos, ele não aguenta o sangue de Jesus. Se for uns demônios fraquinhos, ele não aguenta o sangue de Jesus, né? Louvado seja Deus. E a pessoa tá com a vida toda errada e vai lá e expulsa. Agora, quando é uns demônios de alto escalão, meus irmãos, tem que ter uma vida diante do altar de Jesus Cristo. Tem que obedecer, né? Os mandamentos de Cristo, louvado seja Deus. Tem que obedecer a sã doutrina do corpo e da alma e do espírito, para que quando nós dá ordem no nome de Jesus, né? Com o grande poder que Deus nos deu, esses demônios ele tem que bater de retirada. Louvado seja Deus, demônio de alto escalão. Mas eu não estou dizendo, louvado seja Deus, para os irmãos, que qualquer um, né, louvado seja Deus, vai estar expulsando demônio, louvado seja Deus. Mas pela infinita misericórdia do Senhor Jesus, se não tem alguém ali para expulsar um demônio ali, como eu disse, um demônio pequeno ali, a pomba-gira, o tranca-rua, um demôniozinho fraco ali, como não tem ninguém, Deus tem misericórdia daquela pessoa que está com a vida toda errada ali, ele vai lá e expulsa. Porque Deus é misericordioso, Jesus vê que não tem ninguém ali, Deus, né, tem misericórdia daquela pessoa que está com a vida toda errada, não está certo com Deus, e pela misericórdia do Senhor Jesus, ele vai lá e expulsa. Louvado seja Deus. Mas, como a Bíblia diz, né, não se alegreis, porque expulsa os demônios. Mas se alegrais, o seu nome, meu irmão, minha irmã, está escrito no livro da vida. Porque a coisa mais preciosa de Deus, nosso Pai, é nós ter o nosso nome, meus irmãos, escrito no livro da vida. Porque um dia nós vamos embora dessa terra e nós vamos viver eternamente com Cristo. Por quê? Porque aqui na terra nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Nós negou todos os vossos pecados, neguemos o mundo, as vaidades, neguemos tudo para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então, o tempo é breve, né? Para que nós, né, se atreparamos a nossa alma, né? E enquanto estiver na terra, andar preparado também o corpo, né? De corpo e alma e espírito. Andar preparado de corpo e alma e espírito. Para quando Jesus descer na nuvem de glória, nós, louvado seja Deus, herdará o reino do Senhor, né? E eu vejo que o mundo está se perdendo, meus irmãos. Muitas das vezes, até com a Bíblia debaixo do braço, a humanidade cristã, muitas das vezes, né, estão se perdendo. Muitas das vezes, até os de doutrina estão se perdendo. Porque eu lembro da palavra que Jesus disse, no final dos tempos, o amor de muito, meus irmãos, que tinha o poder de Deus, tinha a glória de Deus, tinha o Espírito Santo, lá no passado já não tem mais. Porque Jesus falou que no final dos tempos, louvado seja Deus, o amor de muito se esfriaria. E eu vejo que a maior parte, louvado seja Deus, do amor de muitos, né, já tem se esfriado. Porque deixou as coisas terrenas entrar, deixou o trabalho entrar mais de que a palavra de Deus, deixou as coisas materiais entrar na mente e no coração mais de que as coisas de Deus, louvado seja Deus, e aí foi perdendo, né, a eficácia do poder de Deus. E ali quando foi ver, já perdeu o Espírito Santo, de tal maneira, louvado seja Deus, e aí já não tem como corresponder, né, a palavra de Deus como está escrito, obedecer como está escrito. Porque o inimigo começou a cegar o entendimento de muitos na face da terra, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, esse pequeno vídeo aqui é para alertar toda a humanidade cristã. Se volta primeiramente a Deus, se entrega de corpo e alma e espírito a Deus, porque as demais coisas Deus acrescentará nas nossas vidas. Claro que nós precisamos de trabalhar, que Jesus disse-lhe que nós temos que viver do próprio suor do nosso rosto, louvado seja Deus, mas não podemos colocar as coisas da terra, colocar o nosso trabalho, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, colocar algo acima do Deus vivo. Primeiramente, colocar Deus na frente de todas as coisas, né, que as demais coisas Ele acrescentará nas nossas vidas. Amém, povo de Deus? Então deixa essa palavra aí de Lucas 10,
20, louvado seja Deus. Não se alegrei porque expulsas demônio, mas alegra, meu irmão, minha irmã, se o seu nome está escrito no livro da vida pela sua obediência. Amém, povo de Deus. Deus abençoa grandemente. Glória a Deus, aleluia.